Você já se perguntou quem você realmente é, além do nome, da aparência e das coisas que você gosta? Será que existe uma parte de você que você nunca viu? Algo escondido, mas que influencia tudo o que você faz? E se eu te dissesse que existe uma segunda camada dentro da sua mente? Uma região invisível onde vivem traumas esquecidos, desejos secretos e até mesmo símbolos misteriosos que aparecem nos seus sonhos? Esse é o território do inconsciente. E poucas pessoas exploraram esse lugar tão profundamente quanto o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. Jung foi um dos grandes nomes da psicologia no século XX, mas o trabalho dele vai muito além do consultório. Ele mergulhou em temas como filosofia, religião, alquimia, mitologia e sonhos para tentar entender a mente humana como um todo. Neste vídeo, exploraremos as ideias de Jung para responder uma pergunta que atravessa toda a filosofia: quem sou eu de verdade? E o que acontece quando a gente olha para dentro? Para começar, vamos quebrar uma ideia comum, a de que a nossa mente é totalmente consciente, que a gente sabe tudo o que pensa, sente e quer. Não. Segundo Jung, isso é só a pontinha do iceberg. Imagina um lago profundo. A superfície é clara e você consegue ver seu reflexo. Essa é a consciência, aquilo que você sabe sobre você mesmo. Mas embaixo da superfície existe um abismo escuro cheio de coisas que você não consegue enxergar diretamente. Esse é o inconsciente. Jung dizia que o inconsciente não é só uma lixeira onde jogamos pensamentos indesejados. Ele é criativo, ativo, simbólico. Ele influencia seus medos, seus sonhos, seus comportamentos, até suas decisões mais importantes. Mas de onde veio essa ideia? Jung começou sua carreira trabalhando com Freud, o criador da psicanálise. Freud também falava de inconsciente, mas com uma visão mais limitada. Para Freud, o inconsciente era uma espécie de depósito de traumas e desejos reprimidos, especialmente desejos sexuais. Jung concordava até certo ponto, mas achava isso limitado. Ele acreditava que o inconsciente tinha camadas mais profundas e mais misteriosas, e que ele não era só individual, era também coletivo. Aqui está uma das ideias mais conhecidas de Jung, o inconsciente coletivo. Para ele, todos nós temos uma parte da mente que não vem só da nossa experiência pessoal, mas da experiência da humanidade inteira. É como se a mente humana tivesse uma herança simbólica que atravessa gerações. Essa herança aparece nos mitos, nas religiões, nas histórias antigas. É como se, mesmo sem saber, a gente carregasse dentro de nós os mesmos símbolos que um egípcio antigo ou um guerreiro grego via nas suas lendas. Esses símbolos universais são chamados de arquétipos. Os arquétipos são como moldes de comportamento que estão dentro do inconsciente coletivo. Eles aparecem em sonhos, em filmes, em histórias e até na forma como a gente enxerga a vida. Esses arquétipos não são pessoas reais, mas aparecem como personagens em sonhos, nos contos de fadas, nas mitologias e até nos filmes de hoje. Por exemplo, o herói, o sábio, o vilão, o velho misterioso, todos são expressões de arquétipos. Mas qual é o impacto disso na nossa vida? É que essas imagens arquetípicas agem como forças vivas dentro da nossa mente. Quando a gente ignora ou reprime essas partes, elas voltam à tona de forma desequilibrada, através de sonhos perturbadores, vícios, medos irracionais ou até doenças psicológicas. Vamos falar um pouco mais sobre a sombra, porque esse arquétipo é central para entender o autoconhecimento segundo Jung. A sombra é tudo aquilo que você não quer ser, mas é. Seus impulsos agressivos, suas inseguranças, seus desejos inconfessáveis, sua preguiça, seu egoísmo, tudo isso vai sendo jogado para o inconsciente.
mas não some. A sombra reprimida pode explodir em momentos de estresse ou se manifestar em julgamentos excessivos. Sabe quando alguém te irrita profundamente e você nem sabe bem por quê? Às vezes essa pessoa está mostrando algo que você mesmo esconde de si. Jung dizia: tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento sobre nós mesmos. Olhar para a sombra não é confortável, mas é necessário, porque só enfrentando essa parte escura é que a gente consegue crescer de verdade. Jung acreditava que o objetivo da vida humana não é ser perfeito, mas ser inteiro. Esse caminho de tornar-se inteiro, ele chamou de individuação. Individuar-se é integrar todas as partes da personalidade, o consciente e o inconsciente, o masculino e o feminino, a luz e a sombra, para formar um eu mais completo e verdadeiro. Não é um caminho reto nem fácil. Envolve crise, dor, autoconfronto, mas é um processo que liberta. Durante a individuação, a gente começa a sair do papel que a sociedade impôs e começa a descobrir quem realmente somos por dentro. Isso tem muito a ver com a filosofia existencialista, que fala da responsabilidade de criar o próprio sentido na vida. Jung dizia que sem esse processo, a pessoa corre o risco de viver uma vida superficial, sem alma. Ela segue o que os outros dizem, veste a máscara da persona, mas sente um vazio constante. Para Jung, os sonhos eram mensagens simbólicas do inconsciente e eram levados muito a sério, quase como oráculos. Enquanto Freud via os sonhos como formas de realizar desejos reprimidos, Jung acreditava que eles revelavam aquilo que falta à consciência, ou seja, os sonhos mostram o que a gente precisa enxergar, mesmo que não queira. Um exemplo simples: se uma pessoa muito racional sonha que está afogando, talvez o inconsciente esteja dizendo que ela precisa se conectar com suas emoções. Jung desenvolveu uma forma de analisar sonhos que envolve olhar para os símbolos e como eles se relacionam com os arquétipos. Não existe um dicionário fixo de significados, porque os símbolos variam de pessoa para pessoa, mas o processo é sempre de escuta e de diálogo com o inconsciente. Jung não falava só de psicologia, mas também de espiritualidade. Ele acreditava que a religião, as imagens divinas e os rituais são formas de expressar realidades internas da psique. Por isso, ele estudou várias tradições: cristianismo, hinduísmo, budismo, alquimia medieval, gnosticismo. Para Jung, o símbolo de Deus, por exemplo, não precisa ser interpretado literalmente, mas simbolicamente. Ele representa o self, a totalidade que a alma humana busca alcançar. Por isso, o caminho espiritual e o caminho psicológico podem andar juntos. Não no sentido de seguir uma religião específica, mas de cultivar uma conexão mais profunda com aquilo que há de mais essencial dentro de nós. A filosofia sempre se perguntou: o que é o eu? Uma essência fixa? Um conjunto de memórias? Uma ilusão? Jung acrescenta uma visão complexa a isso. Ele não acredita em um eu simples. Para ele, somos múltiplos por natureza. Somos conscientes e inconscientes. Somos pessoa e sombra. Somos razão e emoção. Somos homem e mulher ao mesmo tempo. O eu é um centro, mas não é o todo. É só uma parte da psique. A verdadeira totalidade é o self, esse centro maior que integra tudo o que somos. Por isso, o autoconhecimento, para Jung, não é descobrir uma única identidade, mas aprender a dialogar com as diferentes partes internas. Isso exige escuta, humildade e tempo. Ok, tudo isso é interessante. Mas por que essas ideias ainda importam? Porque a gente vive em uma época de excesso de estímulos, redes sociais, ansiedade e superficialidade. E nesse cenário, olhar para dentro se torna um ato revolucionário. Muita gente sente que está desconectada de si mesma, vive no piloto automático, tem medo de silêncio, de ficar sozinha.
de não saber quem é. As ideias de Jung oferecem um caminho de reconexão, não para encontrar uma fórmula mágica, mas para encarar o mistério que é ser humano. E isso é profundamente filosófico. Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Essa frase resume tudo. Olhar para fora é necessário, claro, mas sem olhar para dentro, a gente corre o risco de viver uma vida que não é nossa, de repetir padrões que não entendemos, de fugir daquilo que mais precisamos enfrentar. A filosofia sempre buscou respostas sobre o sentido da vida, a natureza da realidade, a existência do bem e do mal. Jung nos mostra que essas perguntas também vivem dentro de nós. E talvez ao encarar o inconsciente, com seus símbolos, suas sombras e sua beleza, a gente descubra não apenas quem somos, mas quem podemos nos tornar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.